Top 10 fundos imobiliários, base 10, para você começar a investir hoje. Claro, não é nenhuma recomendação, mas vou mostrar para vocês aqui 10 excelentes opções de fundos imobiliários para você analisar e talvez levar para a sua carteira de investimentos de fundos imobiliários. Fala, João, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal João Invest. Eu sou o Leandro e quero compartilhar com vocês aqui a minha lista dos top 10 fundos imobiliários para você investir base 10. Vale lembrar que dessas 10 opções aqui eu tenho 5 na minha carteira. Claro, esse vídeo aqui não é nenhuma recomendação, mas eu achei interessante trazer esses vídeos aqui para vocês, principalmente para quem está iniciando. De repente você não tem 100, 200, 300, 1.000, 5.000 reais para investir, mas você pode ter 10 reais, 20 reais e comece com esses fundos imobiliários base 10 para você começar a aprender a investir, assim como eu. Mas antes de mostrar a lista para vocês, é claro que eu quero pedir para você se inscrever aqui no meu canal, curtir esse vídeo que você ajuda demais o nosso crescimento aqui dentro do YouTube. E é claro, você deixando seu comentário e se inscrevendo aqui no meu canal, você ajuda demais meu desenvolvimento como um investidor iniciante, principalmente em fundos imobiliários. A sua opinião vale ouro aqui para mim. Como eu estava dizendo para vocês, essa lista aqui não é uma recomendação de compra ou de venda, certo? Mas quero compartilhar com vocês aqui, se eu fosse optar por algumas opções de fundos imobiliários para trazer minha carteira de investimento com base 10, com certeza, alguns dessas opções dessa lista aqui eu colocaria na minha carteira. E que, por sinal, eu tenho 5, tá? Mas vamos lá para a tela do meu computador que eu vou mostrar para vocês agora. É o seguinte, primeiro eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que eu tenho MXRF11, base 10, Kizu 11, base 10, né? Eu tenho aqui o VGHF 11, base 10, GALG 11, MCHF 11. Então são 5 opções que eu tenho na minha carteira investidos em fundos imobiliários, né, com base 10. Esse caso aqui tem fundos de fundos, né, fundo híbrido, também tem galpões logísticos aí como que é o GALG 11. Mas aqui, como eu disse para vocês, não é recomendação de compra e também nem de venda, tá, gente? Então aqui eu tô mostrando para vocês as opções que eu tenho dessa minha lista. Claro, eu vou mostrar as outras demais aqui, as outras 5 opções também, mas cada opção eu vou passar de forma rapidinha, meio por cima, só para você entender mais um pouquinho sobre cada fundo imobiliário aí, para esse vídeo também não ficar muito longo. Mas fica aí como obrigação você consultar, né, analisar cada fundo imobiliário, qual você vai trazer para a sua carteira, certo? Então vamos começar aqui para mostrar para vocês a minha primeira opção não, porque não está numa lista aqui de ordem, tá? Se é qual que é o mais favorito, qual que é o menos favorito, tá? Mas eu primeiro vou mostrar as minhas opções, que hoje aqui temos o Kizu 11 por R$ 7,95, né, ao valor da cotação, e também tá com um dividend yield média aí de 11,34% nos últimos 12 meses. Mas o fundo Kizu 11 vem sofrendo um pouco aí com a relação valor de cotação, mas ainda por cima ele tá um pouco descontado, né? O que a gente recomenda aqui recomenda não, né? Fala que abaixo de 1 ele está descontado e acima de 1 ele tá caro. Vale lembrar aqui que ele tá 0,93, tá com um pequeno desconto de 7%, que o valor da cota seria, na verdade, R$ 8,50, mas hoje a gente tá pagando um pouquinho mais de R$ 7,90 e poucos centavos, certo? E o caixa é bem interessante também, e tem mais de 118 mil pessoas que investem nesse fundo imobiliário. É um número bem expressivo e interessante. Só uma observação aqui para a gente terminar esse fundo imobiliário: ele pagou no último mês aí 0,92%, ou seja, 7 centavos referente ao valor da cotação, né, com a base da cotação do mês passado, de janeiro. Ou seja, como a gente pode ver a comparação aqui do janeiro de 2022 e janeiro de 2023, o Kizu 11 pagou um pouquinho mais, certo? Então, se você for analisar aqui rapidinho para você ver a média mais ou menos de pagamento de dividendo, né, é de 7, 8 centavos, né, ou até às vezes um pouco mais durante os meses aí do decorrer do ano. Vamos ver como que vai ser o comportamento da Kizu 11, né, agora em 2023. Já sabemos que em janeiro ele já foi superior ao ano passado. Nossa próxima opção aqui, que é bem interessante, que eu trouxe novo para minha carteira, é o MCHF 11, tá? O MCHF 11 ele tá custando aí hoje R$ 8,94, né? Esse fundo imobiliário, que é a cota dele, ele pagou nos últimos 12 meses 14,73% de dividend yield. Vale lembrar que isso aqui ele sempre vai oscilar, né? Cada mês que passa vai alterando, porque vai performando, cada mês performa de uma forma diferente os fundos imobiliários. Então aqui só para você ter uma ideia, nos últimos 12 meses, a mínima desse fundo imobiliário foi R$ 8,43 e a máxima foi de R$ 10,71. Eu comprei esse fundo imobiliário porque eu vi uma oportunidade de compra, porque ele teve uma desvalorização na cotação dele também. Vamos descer aqui um pouquinho só para mostrar para vocês. Ele tá um pouquinho descontado esse fundo imobiliário, 0,95 PVP, um caixa até interessante, 2,76. Eu acho interessante esse caixa. O valor patrimonial dele, R$ 9,43, ou seja, ele tá custando um pouquinho mais baixo do que isso, a cota hoje, certo? E tem não tem tanto assim investidor, né, que investe
investe, tem 38 mil pessoas que tem esse fundo imobiliário na carteira. Só que tem um número bem expressivo na liquidez diária. Isso aqui não interfere muito para quem quer investidor iniciante, assim como eu. Isso aí é para quem tem muita grana mesmo, que precisa de liquidez rápida. Mas vamos descer aqui, ó, para mostrar para vocês. MCHF11, nesse caso, pagou no último mês 0,8%, né, no mês de janeiro. E também foi, ou seja, 10 centavos, né, eles pagaram aí por cota. E se a gente olhar aqui em quesito de comparação, no ano passado, janeiro do ano passado, eles pagaram 12 centavos. E esse ano 2023 pagaram 10 centavos. E se a gente ver agora já em fevereiro, quase a mesma coisa. Era 11 centavos, foi para 10 centavos. Vamos ver como que vai se manter, né, esse fundo imobiliário aqui ao decorrer desse ano. Mas eu acredito que as cotações, o valor, né, de pagamento de dividendo, do rendimento, vai ser sempre em torno de 9, 10, 11 centavos. Não vai sair muito disso. Pelo menos a minha questão, ponto de vista. Ah, perdão, eu falei para vocês aqui, ó, esse aqui foi o último rendimento. E esse aqui agora de fevereiro. Então, ou seja, ele pagou aqui 1,08 em janeiro e em fevereiro ele só vai pagar aqui agora 1,13. Tá bem interessante. Ou seja, mas ele se mantém aqui 10 centavos o valor da cota. Tá? Nossa próxima opção aqui que tá bem interessante, no meu ponto de vista, que é simplesmente o VGHF11, que eu também tenho na minha carteira, mas são os fundos imobiliários um pouquinho bem expostos, na verdade, né? Então ele tem uma certa oscilação e também por isso que tem a questão do pagamento de dividendo um pouco mais alto que os demais. O ano passado, 2022, foi bem interessante, mas vamos ver como vai se comportar 2023. Mas o valor dessa cotação tá R$9 hoje, então já caiu bem, na verdade, nesses últimos 12 meses aí, principalmente nesse ano 2023. Finalzinho de 2022, início de 2023, ele deu uma quedinha aí, mas eu acredito que tá oportunidade de compra e não necessariamente de venda. É claro, pelo amor de Deus, se você está investindo em fundo imobiliário, segura o seu fundo imobiliário. Por mais que você vê que não tá valendo a pena, não precisa vender. Fica com ele lá e coloca, né, sua energia, seu dinheiro em outros fundos imobiliários. Mas não venda, pelo menos no meu ponto de vista, se você quiser uma renda passiva ao longo prazo. Nos últimos 52 semanas, que seja, nos últimos ano, a mínima dele foi R$ 8,93 e a máxima foi R$10,54. Eu acredito aqui que tem uma boa oportunidade de compra, tá? Eu vou ver se eu até compro mais desse mês aqui no meu próximo aporte desse mês de fevereiro. Mas como eu disse, não é recomendação. E olha só, cara, ele tá com dividend yield aí médio nos últimos 12 meses de 15,67%. É bem alto, tá? Lógico, é um fundo de papel, fundo de papéis costuma pagar mais caro. Como a gente pode ver aqui, o valor dele, o PVP dele tá 0,99, quase 1, ou seja, tá ok, tá? Eu acredito que não tá caro e também não tá barato. O valor da cota seria R$ 9,12. E se você comprar hoje, você vai estar pagando R$ 9. Então, você tá ganhando 12 centavos aí de desconto. E tem muito cotista nesse fundo imobiliário do VGHF11. Ele é bem interessante. Uma coisa que ele deixa mais confortável investir nesse fundo imobiliário também é a liquidez diária. Caso de compra ou venda, você tem uma liquidez diária muito rápida, você vende muito rápido. E também um caixa bem interessante. Mas, como todos os fundos imobiliários de papéis, e até mesmo aqueles de fundos imobiliários que é de papéis, mas é um pouco mais exposto, o que acontece? Sofre a oscilação do mercado e de repente acaba podendo sofrer muito em relação ao pagamento de dividendos. Tem outro aqui na minha lista que eu depois vou falar mais sobre isso para vocês. Mas olha só, no último mês ele pagou 1,08% do valor da cota. Pagou 10 centavos. Mas como você pode ver, ó, ele pagou 16 centavos no ano passado e hoje, e esse mês de janeiro, ele pagou 10 centavos. Então vamos ver como vai ser o andamento desse fundo imobiliário ao decorrer desse ano 2023. Se você for investir, fique atento, tome cuidado. Mas eu acredito que talvez seja o mínimo aí 9, 10, 11 centavos o pagamento de dividendos desse fundo imobiliário referente, né, o restante do ano também. Porque se a gente for analisar aqui rapidinho, meio por cima para mostrar para vocês, setembro a dezembro, bem nesses meses aqui, começou a deflação. Então os fundos de papéis eles estavam pagando muito bem, né? E o pessoal cada vez mais investindo nesses fundos imobiliários. Mas aí veio a deflação, nesse caso aqui, nesse mês que eu estou mostrando para vocês, no final do ano 2022. Então ele recuou um pouco e pagou um pouco menos em dividendos, ficando em torno de 9, 10 centavos. O que pode acontecer é porque, na verdade, o juros está começando a subir de volta, tudo mais, a inflação, tudo mais. Então a tendência é ele se manter, né, nessa faixa de 10 centavos ou subir um pouquinho mais para 12 centavos, assim por diante. Isso no meu ponto de vista. Como eu disse para vocês, não é recomendação aqui, tá, gente? Vamos para o nosso próximo fundo imobiliário, que é um queridinho também do
mercado, que é um dos mais confiáveis também, digamos assim, para o longo prazo, que é o MXRF11. Hoje com uma cota aí de R$10,14 e ele chegou a bater a mínima de R$9 nos últimos 12 meses. Mas tá difícil ele recuar abaixo de R$10 nos últimos meses, a verdade é essa. Então ele estava performando aí em cima de R$10,20, R$10,25. E agora tá R$10,14 o valor da cotação. Um dividend yield aí acumular nos últimos 12 meses de 12,13%. Vamos rolar aqui um pouquinho para baixo para mostrar para vocês, ó. O PVP dele, cara, esse fundo imobiliário faz tempo que ele não é mais descontado. Ele tá custando aí, ele tá nota 1 ali, né? Ou seja, o valor tá ok, não tá caro e também não tá descontado. Ele tá valor patrimonial de R$10,11, né? É o valor que você vai comprar ali hoje, se você for comprar. E o valor de caixa é muito atrativo, cara. Se liga o valor de caixa desse fundo imobiliário, cara. É muito top. E vale lembrar, né, que esse fundo imobiliário aqui é um dos fundos imobiliários, o fundo imobiliário que tem mais investidor na bolsa de valores. Então é bem interessante. A liquidez diária dele é absurda, absurda, absurda. E como você pode ver aqui no último mês, isso aqui é bem interessante, essa pequena análise aqui, ó. No último mês ele pagou então 0,8% por cota, que deu 11 centavos aí por cota. Se você ver a comparação do ano passado para esse ano, ele teve um aumento aí. Pagou de 9 centavos, foi para 11 centavos. Mas vamos ver como que vai ser aí durante o ano de 2023. Mas eu acredito ainda que se você tem MXRF11, eu acredito que vale a pena ainda colocar, sempre aportar todos os meses um pouquinho nesse fundo imobiliário, meu ponto de vista. E vamos aqui para o meu último fundo imobiliário que eu tenho na minha carteira, tá? Depois eu vou mostrar os demais para vocês que eu não tenho na minha carteira. Olha só, temos aí o GALG11, Galpões Logística, bem interessante, que é um fundo imobiliário com base 10, está custando R$8,57 a cota dele hoje. E por se tratar de um fundo imobiliário, ele até que está com dividend yield bem interessante, né? De 11 no acumulado dos últimos 12 meses, é claro. 11,44%, tá? Por isso que eu trouxe esse fundo imobiliário para minha carteira também. Tenho aí mais ou menos não, mais de 25 mil cotistas investindo nesse fundo imobiliário, um PVP descontado, tá? 0,92. Mas aqui liga um alerta no caixa deles, ele está com um caixa de 0,96. É um caixa que tem que prestar atenção, por mais que tem 5 milhões aqui, mas a gente tem que fazer um balanço aí para ver, né, que esses 5 milhões aqui não dá conta do fundo imobiliário, porque é um caixa muito pequeno, do meu ponto de vista. Ele normalmente tem que ser acima de 2,5 para cima de caixa para poder, né, dar conta de algum imprevisto que surgir. Por exemplo, se surgir um inquilino que vai entregar o galpão, assim por diante, ou fazer novas aquisições de galpões logísticos. Então, eu acho que é um caixa muito pequeno que não dá para poder ter desenvolvimento nesse fundo imobiliário. Ou seja, não tem muita projeção de crescimento assim. Mas se você quiser levar a longo prazo e manter um dividend yield razoável, o GALG é interessante. Vamos descer um pouquinho aqui, ó, mostrar para vocês que ele pagou aí no último mês 8 centavos por cota, que é referente a 0,9%, né? 89%, 0,89% de dividend yield. Em relação aqui nos dividendos, né? Comparado ao ano passado, ele ficou dentro. E se você repara o ano passado todinho, ele ficou sempre na mesma coisa ali, ó, 8, 9 centavos de dividendos. Então ele é como eu disse para vocês em relação ao caixa, como ele não tem um caixa muito grande, ele também não desenvolve mais, ele não compra novos galpões, assim por diante. Então ele só tá apenas com aqueles galpões, aqueles inquilinos ali, distribui de forma recorrente certinho para nós investidores, os seus dividendos. Então não espere muito do fundo imobiliário GALG11, sempre aí 7, 8, 9 centavos de dividendos todos os meses. Então esses são os fundos imobiliários que eu tenho, base 10 que eu tenho na minha carteira, como eu mostrei para vocês na minha planilha de investimentos, né, que eu faço meu controle de investimentos ali, para ver o dividend yield médio, quanto que eu vou ganhar de cada fundo imobiliário, é bem interessante. Caso você quiser essa planilha, vou deixar o link aqui na descrição. E os próximos fundos imobiliários aqui, aí depois você dá uma analisada aí também, tá? Vou passar para vocês para não ficar tão grande esse vídeo aqui. Mas olha só, eu separei aqui VSLH11, o TORD11, GAMI 11, o Vigia 11 e o XPSF 11. Eu separei mais esses 5 opções para você analisarem aí. Nesses casos aqui, ó, o TORD 11, ele tem bastante aí fãs, assim, digamos assim, investidor que investe nesse fundo imobiliário. Pô, ele tá custando em torno de 5 para 6 reais o valor da cotação. Mas tome cuidado com esse fundo imobiliário, que ele tá passando aí com alguns perrengues, digamos assim, e você acaba não tendo muito estômago para aguentar até passar essa fase sazonal, dessa fase crítica que o TORD 11 tá passando. Se você
você quiser saber mais do que eu tô falando sobre o TORD 11, olha só, vou mostrar para vocês como encontrar essa informação. Aqui na própria Status Invest, no site do Status Invest, como você pode ver, eu estava falando para vocês, TORD 11 está custando R$ 5,38 o valor da cotação. Mas se você ver nos últimos 12 meses, ele despencou 42%, cara. Mas ele pagava um dividend yield muito robusto. Mas só que esse fundo imobiliário aqui, ele era bem exposto e o tipo de investimento que ele faz, o empréstimo que ele faz para poder financiar obras, financiar empreendimentos assim por diante, que é o que a TORD faz, teve um grande problema. O que acontece? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Ele tá com caixa muito baixo, que ele não dá conta, né, de manter o investimento para esses empreendimentos que ele está emprestando dinheiro, né, para manter, né? E os credores, por consequentemente, que estão pegando esse empréstimo com o TORD 11, por exemplo, com esse fundo imobiliário, ele não consegue pagar o TORD 11. E o que acontece? Vai liquidando praticamente o caixa dessa empresa, desse fundo imobiliário. Como você pode ver, o TORD 11 tem mais de 100 mil cotistas e o PVP dele está super descontado, mas não deixa se levar por isso, né? Porque está acontecendo essa questão. Porque se você levar em consideração, olha só, caso você quiser assistir, né, olha como que tá o desespero do TORD 11 no ano passado e para esse ano. Mas é bom você assistir esse vídeo aqui, ó, que eu vou deixar recomendado para vocês. Esse vídeo aqui, ó, entra e assiste esse vídeo aqui, TORD 11 parte 1 e TORD 11 parte 2. Que é do professor Baroni. Eu super recomendo para você entender porque o que está acontecendo perfeitamente com o TORD 11. Então, para você não se arriscar tanto nele. Assiste o vídeo lá do professor Baroni que você vai entender perfeitamente o que está acontecendo com o TORD 11. E a próxima opção aqui que eu acho que é interessante, nesse caso aqui eu acho que eu vou trazer para minha carteira, meu primeiro fundo imobiliário Fiagro, de agro. Nesse caso aqui é o Vigia 11, que ele é base 10, que dá para a gente começar a estudar um fundo imobiliário base 10, que a gente não vai expor tanto assim, e estudar e aprender como funcionam esses fundos imobiliários. E o Vigia 11, né, o VGIA 11, pode ser que eu vou trazer na minha carteira também. Quais desses fundos imobiliários você tem na sua carteira? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Claro, não só quero saber quais desses fundos imobiliários, também quero saber qual é a sua posição desses fundos imobiliários. Deixa aí nos comentários. E vale lembrar, caso você quiser a planilha de fundos imobiliários, vou deixar aí na descrição também, ok? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.